Neste vídeo vamos aprender como é que a gente trabalha aqui dentro do Mata Nativa com espécies nativas e exóticas, tá? Então eu vou começar desde o início mesmo aqui para a gente poder aprender direitinho. Vou clicar aqui no novo projeto, vou colocar aqui nativas e exóticas e vou clicar aqui em criar projeto. Depois que criou o projeto, clique em cima do nome dele para poder abrir. E agora a gente vai fazer a importação dos dados de campo. Tá? Então eu vou clicar aqui em importar planilha, selecionar a planilha aqui, vou pegar aqui o arquivo e já vou poder fazer a importação desse arquivo aqui. Então, só para você poder ter ideia aí, eu tenho aqui uma coluna parcela, uma coluna número da árvore, nome científico, nome comum, CAP sempre em centímetros e altura total sempre em metros, tá? E a gente tem que ter só um cabeçalho, tá? Então, por exemplo, aqui tem a sequência aqui das árvores coletadas para a parcela 2, aqui para a parcela 3 e aí por diante. E no caso de árvores bifurcadas, como a gente pode ver aqui, ó, na árvore 16, ela repete o número da árvore. Então a Mata Nativa entende que é uma árvore bifurcada quando o número da árvore se repete assim. E aí tem que ser da mesma espécie. Então vou clicar aqui em prosseguir. Como a grafia dos nomes dos meus dados aqui da planilha do Excel é a mesma grafia das colunas do software, eu posso clicar aqui em auto-associar. No meu caso aqui eu tenho o CAP, então eu marco aqui o CAP, que eu tenho o CAP e eu quero calcular o DAP automaticamente. Então eu vou clicar aqui em prosseguir. Aqui são os limites das variáveis que eu estou fazendo a importação. Vou clicar aqui em prosseguir. A minha lista de espécies, vou clicar aqui em prosseguir. Aqui a minha lista de parcelas, eu tenho 8 parcelas. E essa área aqui em metros quadrados, ela é obrigatória, tá? Então eu vou clicar aqui em preencher. Vou colocar aqui uma área, por exemplo, de 500 metros quadrados para todas as parcelas. Vou clicar aqui em preencher, prosseguir, e aqui ele está me mostrando o que ele está fazendo a importação, tá vendo? Então eu vou clicar aqui em importar e vou aguardar um pouquinho para poder puxar os dados aqui para dentro. Esses dados não precisam ser preparados para você poder falar o que é nativa e exótica, mas depois a gente vai ver um caso aqui específico de quando você tem uma lista de espécies aí que já tem essa definição, tá? Então importamos aqui para dentro. E agora eu vou vir aqui, voltar em espécies, e dentro de espécies aqui, ó, eu vou clicar aqui em atributos e vou criar uma variável qualitativa para a gente poder definir qual que é a espécie nativa e qual que é a exótica, tá? Então vou clicar aqui em inserir, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, isso aqui é a descrição e abreviação, você pode escolher o que você quer colocar. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, é exótica? Eu vou colocar uma interrogação. E aqui na abreviação, ele não aceita espaço em branco, acentuação, traço, nada disso. Então eu vou colocar só a exótica aqui, ó. Vou colocar dessa maneira. Quando o tipo de variável que a gente está criando aqui, ela pode ser respondida com sim e não, ou não, a gente tem que marcar essa opção aqui. Então a gente pode responder a pergunta, essa espécie é exótica, sim ou não? Então a gente pode responder essa pergunta com sim e não, eu vou marcar aqui, tá? Então ele vai aparecer essa informação aqui, falando que se tiver alguma coisa cadastrada ele vai apagar. Eu vou clicar aqui em OK, e ele vai criar aqui para mim duas condições aqui, uma condição 0 e uma condição 1, tá? Então 0 para desmarcado e 1 para marcado. Então quando eu fecho aqui agora, ó, vai aparecer aqui para mim a coluna exótica, para a gente poder marcar aqui qual que é a espécie exótica e qual que é a espécie nativa, tá? E qual que é a espécie nativa a gente deixa desmarcado, mas a exótica a gente marca. Então vamos verificar aqui, ó, que a gente tem uma espécie exótica aqui, que é o eucalipto, e, se eu não me engano, essa cássia aqui também é exótica. Então, marcamos aqui o eucalipto e a cássia aqui como exóticas, tá bom? Então, feito isso agora, e com os dados já importados aqui para dentro do Mata Nativa, o próximo passo é você cadastrar a sua própria fórmula de volume aqui dentro, através do botão inserir, para a gente poder utilizar uma fórmula correta aí, né, ideal para o seu tipo de vegetação aí. Depois que você cadastrou sua própria fórmula aqui dentro, basta você clicar aqui em calcular, e aí você vai vir aqui dentro de análise qualitativa para você poder analisar isso aí, tá? Então aqui dentro de análise qualitativa, ó, aqui nesse caso eu acho que eu falei errado. Então o próximo passo aí é clicar aqui dentro de calcular, e aqui dentro de calcular agora a gente vai escolher o cálculo que a gente quer fazer para poder analisar
essas espécies, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu quero criar aqui um cálculo da estrutura horizontal para todas as espécies do meu inventário. Então, eu não vou mexer em nenhuma configuração aqui, vou clicar em calcular para a gente poder obter aqui a informação da estrutura horizontal, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui embaixo a linha de total, que eu tenho 136 árvores, né, para esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui, ó, quando eu deixo aqui abaixo do botão calcular, que aqui é essa área que chama histórico de cálculo, quando eu deixo ela selecionada aqui e clico ali em recalcular, eu vejo como é que foi a configuração que eu fiz antes para poder obter aquele cálculo. Então, nessa configuração aqui, eu posso ver que essa opção aqui, considerar cada FUST como indivíduo, ela está desmarcada. Se ela está desmarcada, o cálculo que eu obtenho ali do N é por árvore. E quando eu clico aqui em marcar aqui, ó, considerar cada FUST como indivíduo, ele vai calcular por FUST, tá? Então, se eu clicar aqui em recalcular com aquela opção marcada, aquele N nosso ali, ele vai mudar, ó. Ele pode ver que ele foi para 141. E nesse caso aqui de trás, o nosso N aqui, ó, é de 136, porque eu estou calculando esse aqui por árvore e esse aqui por FUST. Se eu quiser renomear essas informações calculadas aqui, para eu não me confundir, eu posso clicar, por exemplo, aqui, que é por árvore, ó, eu vou vir aqui em renomear, e eu vou renomear isso aqui, por exemplo, para colocar assim, ó, est.horizontal por árvore. Eu vou clicar aqui em salvar. Então, muda. Se eu quiser vir aqui agora mudar isso aqui, vai ser por FUST, então eu faço a mesma coisa, tá? Agora, e se eu quiser calcular isso aqui agora, baseado naquelas árvores, né, exóticas e nativas? Então, o que que eu vou fazer, ó? Se eu quero calcular, por exemplo, a estrutura horizontal de uma forma diferente, eu posso selecionar qualquer um desses cálculos aqui para poder gerar um cálculo diferente daquele cálculo que eu já gerei. Então, eu seleciono ele aqui, clico lá em cima em recalcular, e para esse cálculo aqui agora, eu vou clicar aqui em filtro e vou criar uma regra para eu poder obter aquela informação. Nativa e exótica, ela está ligada à espécie, então eu vou clicar uma regra de espécie aqui, ó. Então clico aqui, onde o campo que eu quero aqui é exótica, e o operador aqui, eu tenho dois operadores, tem que ser igual a 0 ou a 1. O 0 aqui é desmarcado, ou seja, são as nativas, e 1 é marcado, que são as exóticas, tá? Então eu vou clicar aqui em exótica, e vou clicar aqui, ó, em fechar. Criei aqui a condição. A hora que eu clico aqui em recalcular, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai calcular para mim somente para aquelas espécies exóticas do meu inventário. Então ele vai calcular aqui para mim o número de árvores e o total aqui embaixo. Mesma coisa aqui para as informações que eu tenho aqui do lado. E se eu quiser fazer esse mesmo cálculo agora para nativo, então eu vou aproveitar o cálculo aqui, vou clicar ali em recalcular, vou vir aqui agora em filtro, ó, e vou clicar isso aqui e vou trocar para 0. Vou fechar e vou mandar recalcular ali com o filtro reconfigurado ali. Então aqui agora ele está calculando aqui para mim para espécies nativas, tá? É a mesma ideia para se a gente quiser fazer outro tipo de cálculo. Por exemplo, eu vou vir aqui em calcular, eu quero calcular, por exemplo, um volume por espécie, tá? Então eu vou vir aqui em espécie, vou cadastrar aqui a minha fórmula de volume, então eu vou vir aqui, ó, vou colocar volume. Vou deixar aqui a fórmula que eu me cadastrei, né, para poder calcular esse volume aqui. Você pode selecionar a fórmula por aqui, seleciona e manda calcular ali. Só que antes de você mandar calcular, se você quiser calcular, por exemplo, para nativa ou para exótica, você vai vir aqui em filtro e vai fazer de novo, ó, regra de espécie, aonde a exótica tem que ser igual a, por exemplo, 1, que é só exótica. Então clica aqui em fechar e clica aqui em calcular. E a gente vai obter agora a estrutura horizontal, o cálculo do volume para aquelas espécies exóticas. Então está aqui o volume em metros cúbicos e o total é média de desvio padrão. E para a nativa a mesma coisa. Seleciono aqui que eu vou obter um cálculo diferente para esse cálculo aqui, recalcular e muda aqui a condição aqui embaixo, tá? Então é dessa forma que a gente gera aqui os cálculos. E se eu tiver uma lista de espécies onde eu já tenho definido o que é nativo, o que é exótica nessa lista de espécies. Então, eu vou utilizar esse mesmo projeto aqui para poder mostrar para vocês, ó. Então, aqui dentro, a gente teve que vir aqui e criar os atributos e marcar na mão aqui quais eram as exóticas, tá? Agora, se você tiver uma lista dessa, o que você tem que fazer? Quer ver? Ó? Eu vou abrir aqui um exemplo de uma planilha para poder mostrar. Então eu vou abrir aqui um exemplo de planilha para poder mostrar. Então aqui dentro, ó,
eu tenho aqui a lista de espécies, tá vendo? Onde que eu tenho o código obrigatório, nome científico, nome comum e a coluna exótica, onde eu já tenho aqui definido quais são as espécies que são exóticas e quais são as nativas, né? A nativa com 0 e a exótica com 1. Então, eu tendo essa planilha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no software, quando eu tiver com o software ainda criei o projeto, mas sem nenhuma informação, eu venho aqui na tela de espécies, né? Vamos supor que aqui não tem nenhuma espécie, e eu posso clicar aqui em importar espécie. Ó. Aí eu vou selecionar o arquivo aqui, né? Eu vou pegar o arquivo ali que eu quero, e aqui do lado aqui, ó, eu vou selecionar aqui espécie, né? Que já tem a espécie aqui, ó. E aí agora eu vou em prosseguir. Antes de fazer essa importação aqui, eu tenho que certificar que o atributo já tá criado aqui. Porque se o atributo não tiver criado, eu não consigo fazer a associação. Tá? Então eu tenho que importar a lista de espécies primeiro, fazendo essa associação aqui, para depois eu voltar aqui em projeto e importar a minha lista de árvores. Tá bom? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para você.